Bom, a gente vai começar 2026, que vai ser um ano de eleição, com debates que vão misturar o populismo com os debates profundos. Em geral, quem vai propor os debates profundos não é candidato. Essa é uma característica. E quem é candidato não vai propor debates profundos. Nenhum. O cara vai propor debates populistas. Então, quando a gente pega a nossa história, a história do voto no Brasil, é uma história de discussão travada entre necessidades do país e necessidades dos candidatos. Os candidatos, eles não têm que enfrentar as necessidades do país, eles têm que enfrentar as necessidades do eleitor, alimentar o eleitor com as dúvidas de consumo rápido que eles entendem que são suficientes para eles ganharem a eleição. Então o debate é raso. É inacreditável como a cada eleição, e eu cubro a eleição direta desde 1989, todas as eleições presidenciais, são 9, né? Eleições presidenciais, todas elas são marcadas por essa característica. Uma expectativa de que, pela primeira vez, a gente vai conseguir conversar algo que preste, finalmente vamos enfrentar os verdadeiros desafios brasileiros, finalmente os candidatos vão ser obrigados, pela força da situação, a enfrentar um debate mais profundo, e passa a eleição, a gente vê que não foi dessa vez. E a gente tem um debate profundo para enfrentar, né? O debate profundo, e você pode escolher o tema, podem ser os temas ligados à qualidade da educação, à qualidade da saúde no Brasil, à qualidade do gasto público, à segurança pública. O presidente da República foi à televisão para sugerir para você que ele faz um trabalho de combate à criminalidade. É impressionante. Os governadores falam com a gente sugerindo que eles estão fazendo um trabalho eficaz de combate à criminalidade. Ainda bem que os criminosos não vão a uma televisão, não convocam cadeia de rádio e TV, porque seriam os únicos que poderiam dizer que estão realmente fazendo alguma coisa pela criminalidade, não contra a criminalidade. Porque os criminosos estão ganhando terreno. As forças policiais não estão ganhando terreno, lamentavelmente. A gente tem vários indicadores mostrando que a nossa batalha contra a criminalidade é uma batalha de altos e baixos, onde a direita insiste que o trabalho é de botar polícia na rua e a esquerda insiste que o trabalho é de educação, de saúde, colocar o Estado na rua. Nem a direita coloca a polícia na rua, nem a esquerda coloca o Estado na rua. Quem coloca a tropa na rua são os criminosos, com fuzil, através de crimes digitais e colocam a população para dentro de casa. Então a população vai para dentro de casa, o criminoso vai para a rua e o Estado que é bom não aparece, nem na sua versão policial, nem na sua versão não policial. Isso para falar de segurança pública. As questões da educação, a gente continua com as estatísticas mostrando que um jovem chega ao final do ensino médio sem saber matemática, sem saber português. Só 8% deles sabem alguma coisa ligada ao ano em que eles estão. Então é lamentável. Esse é o cara que vai entrar na faculdade, esse é o cara que vai entrar no mercado de trabalho, esse é o camarada que vai disputar com um chinês, com um coreano, com um americano, com um francês, com um sueco, não sei o quê, o espaço no mercado global. Então, hoje, quando a gente faz uma análise de quanto custa produzir no Brasil, a gente leva em conta o salário, a gente leva em conta o aluguel, a gente leva em conta os impostos e tal, mas tem a tal da produtividade que decorre justamente da baixa qualidade do ensino, da baixa qualidade do investimento, que tem várias questões ligadas a isso. Agora, tem as questões de caráter econômicas que são muito mais complicadas de discutir, e aí, nesse vão, os políticos ganham um espaço brutal, porque eles sabem que é difícil de entender. E como é difícil de entender, a gente dá aquela bugada, a gente apaga quando começa a ouvir falar de economia. Boa parte das pessoas dá uma desligada, porque é uma coisa complicada. Você vê o seguinte, a inflação brasileira ela não está num patamar assustador, ela
ela não caminhou para o centro da meta, ela entrou na borda da meta, deve fechar na borda da meta. Mas o que faz a inflação cair? Tem um fator que é importante, que está ligado ao trabalho que o governante faz. O governante trabalha para derrubar a inflação, reduzindo os fatores que provocam a inflação. Expansão da dívida pública, aumento de gasto público, enfim. Só que o governo não faz nada para isso. Nada. O atual governo não faz nada para isso. Mas ainda assim a inflação está caindo. Aí você fala, ele vai para a televisão, o presidente da República, e pode festejar que a inflação vai cair. Ele pode ir para a televisão no ano que vem e dizer, derrubamos a inflação. Derrubamos, que está errado. Derrubaram a inflação. O que derrubou a inflação? Né? Então a safra de alimentos, uma produção não só grande no Brasil, mas uma produção no mundo que derrubou a inflação de alimentos. Não tem nada a ver com o governo. Nada a ver, nada, zero a ver com o governo. O governo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A safra foi boa. Aqui, em outros lugares, os preços deixam de estar pressionados. Da mesma forma que quando os preços estavam pressionados, depois, por exemplo, das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente teve problemas, o governo tentou intervir e não conseguiu fazer nada para derrubar os preços. Da mesma maneira que ele não consegue fazer nada para derrubar os preços no momento de emergência, não conseguiu fazer a queda dos preços. Não é virtude do ministro da Agricultura, virtude da Fazenda, virtude do ministro do Planejamento, virtude do presidente da República. O dólar cai e os produtos cotados em dólar caem. O dólar está caindo. Isso não tem também nada a ver com o governo Lula. Não tem nada a ver também com nada aqui dentro do Brasil. O dólar caiu, a moeda brasileira. Portanto, quando o dólar cai, preços, e boa parte da economia nacional tem seus preços ligados ao preço internacional, caiu o preço. Então você também não tem uma pressão do petróleo, que é outra coisa importante. Você tem uma inflação mais baixa em outros países. A China, por exemplo, quando os preços na China desabam, a inflação desaba, isso produz um efeito internacional, porque a China é uma grande exportadora de produtos. Isso está acontecendo no Brasil. A taxa de juros está na lua. Também outra forte pressão para conter a inflação. Então você pega esse pacote de medidas, de realidades, e isso está segurando a inflação. Só tem um fator que joga a inflação para cima, mas que não tem força suficiente para fazer subir a inflação, que é o governo irresponsável. Isso nós temos. O governo irresponsável nós temos. O governo irresponsável, ou governo irresponsável, não é uma característica do presidente Lula. É uma característica, sem dúvida, do presidente Lula, do governo Lula, mas é uma característica dos governos brasileiros. Se você voltar para o Império, você pode voltar para 1840 e você vai entre 1840 e 1890, né? Ou seja, os últimos 50 anos do Império no Brasil, e você vai contar nos dedos de uma das mãos momentos em que as contas públicas ficaram arrumadas. Nos dedos de uma das mãos. Nós estamos falando de 50 anos. Você muda para a República e você também vai ter a mesma realidade. Você vai achar ali no governo Campos Salles, lá na República Velha, Rodrigues Alves, uma coisa ou outra ali, e você vai vendo que o que vai ajustando as contas, eventualmente, são fatores externos. Por exemplo, o endividamento público foi muito grande, muito alto no Brasil, e foi um problema brasileiro, e é um problema brasileiro, só que antes era a dívida externa, passou a ser a dívida interna, que é monumental. Mas na era Vargas, por exemplo, no pós-guerra, a inflação subiu de tal modo que ela funcionou como um imposto sobre a dívida. Quando a inflação cresce muito, o valor da dívida vai diminuindo na proporção. Então,
Ou seja, se você olhar do ponto de vista contábil, os momentos em que a nossa dívida caiu são momentos em que fatores externos agiram e não a responsabilidade do governo. A marca dos governantes brasileiros é a irresponsabilidade. Você dá R$10 para ele, ele gasta 12. Você dá 12, ele passa a gastar 14. Então nunca você chega à quantidade de dinheiro que um governo precisa para funcionar. E essa é a realidade brasileira. Nós vamos ter um debate em 2026, como tivemos em 2022, onde isso não foi tratado. Aliás, diga-se de passagem, o debate de 2022, que eu tive o privilégio de participar, foi pífio. Você via dois candidatos lá, Lula e Bolsonaro, enfrentamento que nunca mais a gente vai ver, não vai mais existir, Lula versus Bolsonaro. E eles não discutiram nada que prestasse. Era só matando no peito, chá comigo que eu sou melhor que esse outro aí. Era só isso. Você perguntava o que queriam fazer, você não sabia. Alguns dizem que não. O Lula deixou claro qual era o projeto de governo dele. Não sei como, nem aonde. Não tem nada escrito que você possa hoje pegar para confrontar o governo e falar isso você não fez, porque não tinha promessa. É uma loucura. Quando a gente vai vendo a nossa história, ela não nos autoriza a acreditar que esse ano vai ser diferente. A única coisa é a gente começar a cobrar desse pessoal que debata os problemas nacionais. O problema da economia é muito grave. 2027 vai ser um desastre. Contratado. Porque o governo não para de aumentar a dívida pública, o governo não para de gastar, o governo é completamente irresponsável, o governo conseguiu transformar déficit em superávit na gramática, porque existe uma definição do que é déficit, a gente já falou aqui, quando falta dinheiro, superávit é quando sobra. O orçamento brasileiro de 2026 é deficitário. Se você pegar as despesas e comparar com as receitas, tem mais despesa do que receita. Mas o governo inventou um jeito de não contabilizar certas despesas para que desse superávit. É o tal do arcabouço. Ficasse o governo com o teto de gastos criado pelo governo anterior, e a gente teria, pelo governo Temer, e a gente teria uma realidade completamente diferente. Mas não, quiseram mudar, fizeram uma estrepulia já na entrada, e estão fazendo estrepulias e mais estrepulias e mais estrepulias, que daqui a pouco beira os 200 bilhões de reais, que é dinheiro que o Brasil não tem, mas que o governo tem. Então, quando o governo tem um dinheiro que o Brasil não tem, quando o governo tem um dinheiro que o país não tem, o governo empobrece o país, que é o que está acontecendo nesse momento. O governo está tirando do setor produtivo a sua capacidade de produção, ao não investir em produtividade, ao não criar as condições para que se invista em produtividade, ao não criar as condições para que as pessoas possam pegar um crédito a um custo razoável, a não ser aquele subsidiado pelo BNDES, para os amigos do rei. Então, temos um debate complexo para fazer em 2026. Se a gente não ficar ligado nesse debate desde o começo do ano, vão nos enrolar. Não acredito que a gente vai conseguir achar um candidato que diga a verdade. Isso aí não acontece nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Mas a gente tem que subir a régua das nossas cobranças. E é isso que eu proponho. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.